Olá, meus amores do 8º ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E a aula de número 31. Gente, nessa aula a gente vai aprender algumas funções sintáticas. A gente já aprendeu classe gramatical e agora a gente vai entender e aprender algumas funções sintáticas das palavras. Ok? Então, fique com a aula da Pro. O complemento nominal é a palavra que completa o sentido do nome, que vocês já sabem, né? E pode ser também, esse complemento nominal, ele pode ser confundido com outros termos. E quais são esses termos que eles podem ser confundidos? Que os complementos nominais podem ser confundidos? O objeto indireto, por quê? Porque justamente o objeto indireto vem preposicionado, assim como também o complemento nominal. Pode ser confundido com o adjunto adnominal. Quem é que funciona como adjunto adnominal? Quem é que lembra? Não lembram? Então aqui, ó. As classes gramaticais que funcionam como adjunto adnominal são o quê? Os adjetivos, as locuções adjetivas, pronomes, numerais e artigo, certo? E também o adjunto adverbial, se você não souber identificar direitinho o complemento nominal, você pode confundir. Então são esses três termos que causam um pouquinho assim de dúvida em você saber se é objeto indireto ou se é complemento nominal. Então a gente vai ver a diferença de cada um entre o complemento nominal e esses termos, ok? Começando pelo quem? Pelo objeto indireto. Então, gente, o objeto indireto é o quê? É um complemento de quem? É complemento do verbo transitivo e direto, certo? Lembram que objeto indireto, assim como também o objeto direto, eles são complementos do verbo transitivo. Mas o objeto indireto ele pode se confundir com o complemento nominal justamente por vir sempre acompanhado de uma preposição. Observe as duas frases. Se você observar, você vai ver que de um helicóptero e de um helicóptero estão grifados. Se eu pedisse para que vocês me respondessem, gente, de um helicóptero está destacado em duas orações. Nas duas orações, esse termo vai ter a mesma função sintática? Aí você iria me responder se sim ou não e justificar. E a resposta para vocês é de um helicóptero, mesmo tendo todos os termos da mesma forma, você olha, está escrito do mesmo jeito, mas eles não têm, esse termo aí não tem a mesma função sintática nas duas orações. Por quê? No exemplo 1, de um helicóptero, ele vem completando o sentido de quem? De um verbo, certo? Logo, se ele completa o sentido de um verbo, ele é um complemento quê? Isso mesmo, ele é um complemento verbal, certo? Não vai ser complemento nominal. Já no exemplo 2, de um helicóptero, vem logo depois da palavra necessidade. Necessidade é verbo? Não, é um substantivo abstrato, não é isso? Então, logo, de um helicóptero. No segundo exemplo, eu completo o sentido de um nome. Sendo assim, classificando, no primeiro exemplo, de um helicóptero como objeto indireto e no segundo exemplo, como complemento nominal. Por quê? Porque em exemplo 1, de um helicóptero completa o sentido do verbo precisar e o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. E no exemplo 2, completa o sentido do nome, que é o substantivo abstrato, necessidade, certo? Então aqui a gente vê a diferença entre objeto indireto e complemento nominal. Vamos para a outra diferença, adjunto adnominal e também complemento nominal. Observe aqui, ó. O adjunto adnominal ele vai se referir a um substantivo que não pode ser transformado em verbo. É essa a dica que vocês precisam aprender para diferenciar adjunto adnominal de complemento nominal. Vamos observar, ó. Quero um filhote de tigre albino. No exemplo 2, ele tem preferência por tigre albino. Faz a mesma coisa, os dois termos. Mas no exemplo 1, filhote é o quê? Filhote é um substantivo. E esse substantivo aqui, eu não posso transformá-lo em verbo.
Então, por isso é que de um tigre albino eu chamo de adjunto adnominal. Já em por tigre albino vai ser complemento nominal, por quê? Porque vem logo depois do substantivo, ó, preferência, mas esse substantivo preferência eu posso transformá-lo ele em um verbo, diferente de filhote. Filhote eu não transformo em verbo. Já preferência, né, eu posso transformar. Eu transformo preferência em qual verbo? No verbo preferir, certo? Então, aí a diferença de tigre albino é adjunta nominal no exemplo 1, já por tigre albino é complemento nominal no exemplo 2. Por quê? Porque no exemplo 2 vem logo após um substantivo e esse substantivo eu posso transformá-lo em verbo. No exemplo 1, não, certo? Então, a última diferença que é adjunto adverbial e complemento nominal. Então, o adjunto adverbial, vocês sabem quem é que funciona como adjunto adverbial. São quem? São todos os advérbios. Advérbio de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de dúvida, de afirmação, de negação. Aquela classificação lá que a gente já estudou também. Então, o adjunto adverbial se refere a um verbo e exprime circunstância de quê? Tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, afirmação, negação. E vamos ver a diferença aqui dos dois. No exemplo 1, eu tenho o quê? O gerente vinha, olha aqui, é um verbo. Então, o adjunto adverbial vai se referir a quem? A um verbo. A diferença é essa, de complemento nominal e adjunto adverbial. O adjunto adverbial se refere a verbo, complemento nominal se refere a quê, gente? Muito bem, se refere a nome e não a verbo. Então, não tem como nem vocês se confundir. Adjunto adverbial se refere a verbo e complemento nominal se refere a nome. Então, vinha é verbo. Então, nesse helicóptero, que é o termo destacado, se eu pedisse para que vocês classificassem em adjunto adverbial ou complemento nominal, lógico que vocês iriam dizer que era um adjunto adverbial de quê? Nesse helicóptero é um adjunto adverbial de quê? De meio, né? O meio como ele veio. Já no exemplo 2, a nossa vinda, observe que aqui é vinda. A nossa vinda é um substantivo, não é verbo. A nossa vinda de helicóptero foi tranquila. Logo, de helicóptero vem depois da palavrinha vinda, que é um substantivo e não um verbo, como no exemplo anterior. Espero que vocês não confundam mais essas funções sintáticas, ok? Nossa aula termina aqui. Fiquem com Deus. Beijo a todos.